Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez na rubrica Filosofia e Pensamentos Sincréticos e Pensamento Sincrético. Estamos hoje novamente e com toda a honra com o nosso interlocutor eh, André Louro de Almeida, e hoje vamos falar sobre o Adão primordial. Será esse o tema da nossa discussão e do nosso debate, da nossa conversa. Conversa esta que desta vez será dividida talvez nos próprios dias da criação em 6 ou 7 episódios, de acordo com aquilo que for o alcance do que eventualmente vos pudermos oferecer acerca deste tema. André, muito obrigado por estares connosco. Bem-ajas, Prazer, bem-vindo. não, é um prazer, é uma alegria, E muito simplesmente. muito obrigado por estares connosco e de facto é extraordinariamente estimulante e motivador falar sobre este tema contigo e debatermos um bocadinho este tema que aparentemente parece tão simples e se revela tão, enfim, complexo na sua textura, como se de um grande tecido decorado e debruado e, enfim, cheio de cornucópias se tratasse, eh, que é o do saber quem foi, quem é e quem será esse Adão primordial, esse Adão que no fundo se traduz por Senhor, Adam, Senhor, portanto, Senhor esse que, segundo segundo o livro sagrado ocidental, um dos livros sagrados ocidentais, o Antigo Testamento, nomeadamente no Gênesis, é no início macho e fêmea, e portanto andrógeno. E quando se fala aqui em Senhor, estamos a falar, portanto, nesse ser simultaneamente macho e fêmea. E para lançar o debate. É um pouco o pai, porque existe esta moda de a mãe de todas as guerras, a mãe de todas as colchas, a mãe de todas as festas populares. Exato. Eu acho que o Adão Cadman, não acho, eu sinto, o Adão Cadman é um pouco o pai de todos os mistérios. Ou se não é o pai, está muito próximo. É elusivo, é multicamadas, é complexo e ao mesmo tempo não é possível afastá-lo como Sim. uma espécie de construção ou um compósito de fragmentos sincréticos colados. Há algo que não é uma colagem e que depois dá origem a várias colagens, e é nesse sentido que me parece um ponto na história das ideias religiosas e já agora na vivência das ideias religiosas. Parece-me um ponto anterior a muitas construções. Sem dúvida. Ou seja, é mais simples, apesar de ser muito complexo, é mais simples do que depois as múltiplas colagens e construções e interpretações que vêm a seguir, não só do Adão primordial, mas daquilo a que ele dá origem ou da sua relação com as esferas de existência, etc. Parece muito o pai do mistério, ou o pai dos mistérios. Sim, digamos que se poderá dizer, talvez,
poderá ser esse demiurgo dos grandes mistérios, quer dos mistérios, dos chamados mistérios maiores e mistérios menores, e de facto aquilo a que aparentemente nós chamamos a criação de Deus, presumo eu de forma errada, por aquilo que vou pôr em discussão, mas ser ele próprio, esse Adão, esse divino que, enfim, podemos direcionar as nossas orações, ou quando as direcionamos a um Deus, estamos muitas vezes sem consciência disso, a direcioná-lo a esse Adão primordial. E eu começaria por referir o que vem escrito em hebraico, numa tradução literal hebraica, do antigo, logo do primeiro versículo do Gênesis, em que se diz, na verdade, não a tradução que consta das Bíblias traduzidas para a nossa língua portuguesa, em que se diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, como se nesta frase Deus fosse o sujeito, mas passa a ser o objeto no texto original, porque se diz que o princípio criou Deus e, porque há aqui esta partícula hebraica que é et, e, que prolonga, digamos assim, o objeto, e os céus e a terra. Portanto, Bereshit bara Elohim et Ma'ashim. Achaim, perdão. Portanto, aqui diz-se que o princípio criou Elohim, Deus, aparentemente um Deus plural, algo plural, quer talvez pela sua dimensão, pela sua majestosidade, lhe chamar Elohim. Ou pelo facto de que dele se libertam múltiplas dimensões, e múltiplas dimensões, e as múltiplas dimensões terão que o ter a ele de alguma forma no centro, e então é uma pluralidade. Aqui põe-se logo a questão, e que eu gostaria que comentasses, até em termos cabalísticos, de Deus ser de facto um produto criado por esse chamado princípio e não um criador. Portanto, o primeiro criador é o princípio, é, digamos, aquilo que se diz o Barru, o abençoado, ou o vento criador. E o vento criador cria Deus. Portanto, não é Deus que no princípio cria, mas é o princípio que cria Deus. Queres comentar? Eu penso que isso... Sim, eu tenho a sensação de que quando nós falamos de Deus, afinal a palavra tem uma raiz grega, penso eu, e parece e Deva no hinduísmo é um pequeno Deus, um Deva. E Deus e Deva não podem ser demasiado distantes, porque eu não sei, mas as raízes da linguagem vão todas na direção da Índia, não é? Exatamente. E o que Deva e Deus significa
pelo que eu pude aprofundar etimologicamente, é aquilo que brilha por si mesmo, ou aquilo que contém o seu próprio brilho, ou aquilo que gera o seu próprio brilho. E o que se observa é que brilho é na direção de quê? Não é para dentro. Brilho é visível, brilho implica extroversão, brilho implica aparecer, brilho implica tornar-se sensível, ser capaz. Há sondas capazes de detectar, portanto, brilho é detectável. E o que parece implicar que há várias funções de deidade, e atrás de umas escondem-se outras, e atrás de outras estão outras ainda. E essas funções da deidade têm quase uma relação dialética entre si. Quer dizer, o que uma função da deidade faz cria um horizonte de necessidade onde uma nova função da deidade se instala a seguir e que vai fazer algo que é oposto ao complementar. E assim sucessivamente. Quer dizer, eu vejo Deus como a deidade tem várias funções e elas não estão em conflito, espero que Deus não seja neurótico, mas complementam-se. Ora, o que tu vês atrás da primeira ideia de Adão Kadmon, ou de Adão primordial, é quase equivalente à nossa descrição poética do oceano. É difícil descrever o oceano porque ele é profundo e vasto. E dizer que ele é azul e tem ondas também não é esgotar o assunto. Então, por detrás do Adão Kadmon, estas tradições veem, sentem, intuem algo extraordinariamente difícil de compreender. Eu penso que os budistas têm a ideia do chão do ser, the ground of being, o terreno fértil de onde surgiu a primeira árvore. Exato. Que por sua vez, em última análise, o que quer que venhamos a dizer sobre o Adão Kadmon implica que ele está enraizado em algo que transcende o próprio Adão Kadmon. Então tu tens estes conceitos que me parecem descer uma escada. Vê lá se isto faz sentido para ti. Tu tens o transcendente, ou o oceano, a Brahma, Ein Sof. Exato. Depois tens o que se pode chamar uma realidade principial, que acontece na transição de qualquer coisa para qualquer coisa. Depois tens uma realidade primordial, que para mim já não é a principial. E esta realidade primordial já se dirige ao tempo. A principial é ontológica. Ela não se quer dizer do tempo e do espaço. É principial. Mas a primordial já parece estar virada para o tempo e para o espaço. Primórdio. Primordial. Se me permites, quando tu dizes que há Sim. essa realidade principial, salvo eu, eu estou a tentar distinguir principial de primordial. Exato, porque principial será já fora deste princípio, será já uma deslocação. É um primeiro turvelinho. Digamos, como que se o princípio se deslocasse. O princípio, movimento. O princípio anterior ao movimento começa a gerar movimento. Exato. Portanto, e esse movimento é o movimento principial. E quando falas... Eu estou a chamar principial. E quando tu falas no primordial, já estás a falar... Já há um horizonte da criação à vista. Já, digamos que há uma ideia de forma, não é? Sim, e repara, principial não implica criação, implica um poder de criar, mas não a criação. Mas queres dizer que esse movimento principial vai dar, digamos assim, vai ser canalizado para
uma ideia de si, ou absolutamente, mas Uhum. continua. Deixa-me só descer esta escada rapidamente. Principial implicaria o poder de vir a criar, mas não necessariamente criar. Portanto, é no seio do próprio Ein Sof. Digamos que seria como que se o Ein Sof se movimentasse movimenta-se no sentido de que, vamos supor, não sei se é legítimo dizer isto, mas existe uma predisposição para a criação. Digamos com ou sem criação. Que o Ein Sof se reconhece, o Ein Sof nesse movimento assume uma qualidade diferente e começa a ter ideia de si. Agora é que está o ponto. É que aquilo que eu ponho a seguir a principial é o início da ideia, que eu chamei primordial. Primordial porque eu não sei se tu concordas, mas para conseguir estabilizar estes conceitos, eu tento perceber qual é o contexto em que eles fazem sentido. Por exemplo, original só faz sentido num contexto de cópias. Que vem a seguir, qual é o original? Tens de ter cópias para falar do original, não? Quer dizer, ninguém diz... Se não houvesse uma única cópia da Mona Lisa, tu nunca dirias que a Mona Lisa que está no Louvre é a original. Original implica clonagem, implica stamping, implica impressão em série, ou implica cópia. Implica, se calhar falando de uma forma de uma forma reflexiva até, digamos que um olhar ao espelho. Original, estás a dizer original? Um olhar ao espelho original, ou seja, como que, sim. Como que esse movimento gera primeiro uma ideia de si e depois essa ideia de si, ou o eu sou, vai visionar-se, vai tomar consciência de si, vai querer visionar-se, vai querer ver-se e ao ver-se toma consciência da sua própria existência e de uma forma da sua forma inicial e de toda a sua potencialidade, enfim, criadora. Eu acho muito interessante, se me permites, eu vou aqui introduzir... Eu consegui isolar isto que é principial, primordial, original, primeiro e tipo. E a minha percepção foi, estas coisas são muito distintas. Principial dá origem a primordial, que eu defini como idiótipo. O primordial dá origem ao original, que eu chamei arquétipo. O original, porque agora temos cópias, o original dá origem ao primeiro, que eu chamei protótipo. E do primeiro veio o tipo. E o tipo é aquele tipo que está lá embaixo. Lembras-te daquele tipo que está lá embaixo na pastelaria? É o tipo. Exato. Assim, aquele tipo, eu paguei ao taxista, mas o tipo, sabes, o tipo já é a pessoa à tua frente. E sim, faz lembrar a tabacaria de Fernando Pessoa. Mas sim. Ou seja, eu desci a escada assim, principial, primordial, idiótipo, original, arquétipo, primeiro, protótipo. Será que podemos... Tipo, estou aqui a descer isto. Agora, desculpa. Quando falamos no principial, podemos fazer aqui uma transfiguração para aquilo que é a árvore da vida, ou a árvore cabalística, em que o principial seria o movimento, seria Chokmah, o movimento de Ein Sof, que dá origem a Chokmah, ou Chokmah, a sabedoria, princípio de ideia,
e depois o primordial, o primeiro arquétipo, ou forma da ideia, o elemento, essa grande sacerdotisa, ou o elemento feminino, que forma, no fundo, a cabeça do divino, não é? A cabeça, se é que na mitose de Adão podemos dizer que a cabeça se forma em primeiro lugar, ou o sistema nervoso da criação é a primeira coisa a formar-se. As primeiras células. Inclusive porque não me parece, e aqui tu vais achar que eu sou platónico, ou pior ainda, não me parece que o universo exista fora de uma cabeça. E até podemos estender, não parece que o universo exista fora de uma cabeça que também é um coração. As esferas na árvore, além das Séfirot, tu tens o Atzilut, tu tens os vários mundos. Exatamente. Portanto, há um mundo de ideação, há um mundo de prototipagem, e depois há um mundo de impressão. E eu espero não estar a ser redutor. Mas é isso. Portanto, o mais interessante, e indo ao encontro do que estás a dizer, e peço-te imensa desculpa por te interromper, é que... Não, pelo contrário, eu preciso, isto é um assunto que precisa de muita ginástica, muita agilidade e muita sobriedade, e eu consigo isso muito melhor em diálogo, sabes, é ótimo. Não, o mais interessante desta questão é que, efetivamente, este Bereshit bara, o princípio cria Elohim, o princípio estamos nesse principial que tu falaste. O cria, estamos no primordial. E o Elohim está no original. No original. Sim. Não é? E, portanto, podemos dizer que, se calhar, na árvore sefirótica, Elohim reside em Binah. É provável. É assim, eu penso que há uma série de autores, inclusive depois medievais, podemos dizer, que é muito engraçado, é que podemos dizer, e por incrível que pareça, que Elohim, ou seja, aquilo que nas nossas Bíblias no princípio criou Deus, ou Elohim, no princípio criou deusa porque Binah é a grande deusa. E, portanto, Deus, se calhar, no início, seria mais feminino do que masculino. Eu tenho essa noção. É interessante, não é? Ok, nós podemos ir aí. A primeira, eu tenho a sensação de que o insondável, o infinito, o grande oceano, tem um poder de atração quase absoluto. Até portanto, as águas são magnéticas. As águas são magnéticas. Basta pensar no vedor, que consegue sentir o magnetismo das águas. É interessante essa... O vedor sente o magnetismo da grande concentração de água. E esse mar da forma, de todas as formas potenciais de Binar, e esse princípio primordial, de arquétipo primordial, talvez, de acordo com esses três princípios iniciais de que falaste. Eu estava aqui a encontrar um apontamento meu. Ok, está aqui. A percepção, isso é comum a toda a história do Adão primordial, do Adão Kadmon. É comum a Filon, a Platão, no Midrash também.
no Zohar também, e eu penso que também em Lúria, que muito mais recentemente, Sim. que é o seguinte, o Adão primordial, o Adão Kadmon, é muitas vezes visto como andrógeno. E só dizemos o e não a ou o a, e daqui a pouco estamos naquela polémica de como é que vamos usar os pronomes, mas só é dito o porque, tal como em astrologia, o inefável, sem fronteira, sem forma, é Peixes, o último signo do zodíaco, que é também o signo 0 em relação ao novo ciclo. O último, que é o 12, Peixes, torna-se o 0 do novo ciclo. Essas grandes águas de Peixes, nota a confirmação, são comparáveis à expressão taoísta, a mãe de todas as coisas. É como se as grandes águas, o inefável, que não tem forma, que de certa forma é um caótico, mas não é o caótico no sentido destrutivo ou tóxico com que nós compreendemos a ideia de caos em sociedade, mas é o Ein Sof. Portanto, Eu diria o Ein Sof que é um caótico de tal modo amoroso que está prestes a dar-se a uma mente que lhe dê uma forma, não é? É um oferecer-se a, a uma multiplicidade infinita, quase infinita, ou quase não, infinita de formas. Portanto, é algo de um amor absoluto, de uma dávida absoluta, não é? e nesse sentido, a força que é necessária para escapar, no melhor sentido do termo, ao poder de atração das grandes águas e ao poder de atração do Ein Sof e ao poder de atração dessa mãe de todas as coisas, é uma energia masculina. Ou seja, mas não é masculina no sentido genital, não é masculina no sentido psicossexual, não é masculina no sentido psicossocial, não é masculino no sentido cultural, porque nada dessas coisas existem ainda. O que aparentemente faz com que nós usemos o pronome U para o Adão Kadmon é que ele, tal como em astrologia, tu precisas de máxima concentração de Yang para iniciar um novo ciclo, porque peixes são as águas, olha, são as águas principiais, ou as águas que dão origem. Se não houver carneiro, que é o signo de maior concentração masculina, não há nova vida. E Carneiro e Marte, que é o símbolo do sexo masculino, representa esse poder da vida a reagir, a ser reabsorvido nas águas totais, sem gerar consciência primeiro. E é nesse sentido que o Adão Kadmon, que estas tradições todas, Filon, Platão, Midrash, os manicaístas, Zohar, dizem que é andrógeno, mas temos que dizer o e não a, porque esse andrógeno teve que escapar ao controle. Não é controle no sentido negativo, é o poder ontológico absoluto do grande oceano. E isso é descrito como uma enorme concentração de energia masculina. Isto é um andrógeno que está investido de uma missão masculina, que é a de sair das águas amnióticas pré-criação e tentar criar uma estação de reação a essas águas amnióticas e, portanto, um ponto na grande escala do ser, em que eu venho das águas, mas já sou um arquiteto. E é daí que vem, tanto quanto eu posso perceber, a atribuição de um valor yang ao Adão Kadmon, sabendo nós que ele é andrógeno e que os sexos só nascem no momento da separação do Adão Kadmon em homem e mulher, muito mais abaixo na sequência das categorias do ser, digamos assim. Eu não sei se isto faz sentido para ti. Faz, sim, faz. É o fogo de carneiro, que escapa às águas maternas certo, que estão lá para trás. Certo. Sim, mas isto é genérico, porque é muita ideia de que se não tem forma é feminino. Que é um grande paradoxo. Mas a ideia de que se não tem forma é feminino.
podemos dizer que esse fogo de carneiro é de alguma forma uma razão mental que pode constituir, digamos assim, uma energia de doar forma de uma primeira consciência de si, isto porque como se esse caos, que não é um caos, esse caos do mar primordial, das águas primordiais, de alguma forma deixam de o ser quando digamos, é como se essas águas, esse movimento, esse princípio, esse Adão primordial e não principial, esse primo ou essa prima matéria, digamos, se fosse olhar pela primeira vez ao espelho, porque é engraçado. Sim. Tem que haver o refletido nas águas da criação. Há uma reflexão nas águas, não é? Há uma reflexão nas águas, porque isso faz-me lembrar o quadro, se me permites, porque eu sempre achei que, não achei sempre, ultimamente é que tenho também refletido sobre isso, a questão do narciso, do chamado narcisismo, ou de um Deus que ama a sua própria imagem, e por amar a sua própria imagem quer criar algo à sua imagem e semelhança. Porque eu vou compartilhar aqui, se me permites, o Narciso de Caravaggio. Penso que estarão a ver. Aqui está invertido. E vemos que a imagem refletida não é idêntica à imagem inicial, aquilo que se chama a imagem principal já se distingue da imagem primordial. Porque se nós virmos quase vemos que digamos que parece que algo de feminino se transforma em algo mais denso ou mais masculino. Estas duas imagens parecem ser um ser feminino em cima e em baixo um ser mais masculinizado. Até parece ter ali um cabelo mais denso, uma cor mais densa. Quer dizer, este Narciso de Caravaggio parece mostrar-nos algo que ainda está relacionado com essa cabeça divina, esses três primeiros pontos do Ein Sof, que se movimenta para o principial, para o Adão principial e depois um segundo Adão primordial. É possível. Eu não sei se será isto, é apenas um raciocínio, não, e uma hipótese que lanço, e gostava de saber da tua opinião. Mas mesmo que fosse o Caravaggio a fazer um autorretrato no mais jovem e a pintar a cara do pai dele no mais velho, porque há uma diferença de idades ali,
continuaria a ter tudo a ver com Adão Cadman. Mesmo que fossem autorretratos, um autorretrato e um retrato do pai dele, quer dizer, continua a ter a ver com Adão Cadman. É inescapável. Porque eu tenho esta. Claro que há uma mudança de um nível para o outro. Se o principal é o primeiro movimento, e o primordial já é a ideia. Porque repara, eu consegui perceber as seguintes funções no Adão Cadman. Vê lá se isto faz sentido. Primeiro, o Adão Cadman tem tudo a ver com transição, passagem de para. É uma entidade de fronteira. Ele não é um absolutamente antes, nem é o absolutamente depois. Ele é uma entidade de fronteira. Portanto, transição. Depois, eu chamei-lhe isto a qualidade zero. Transição. Depois, o Adão Cadman é medida. Há algo de canónico no Adão Cadman. Ele não é só uma entidade de fronteira, ele é um cânon. Ele tem muito a ver, provavelmente, com esta coisa enoquiana de que os anjos ensinaram a Enoque os pesos e as medidas. Portanto, o Adão Cadman... Uma normatividade, não é? Uma É um normatividade. normalizador. É um normalizador. Portanto, eu acho que faz parte do Adão Cadman a previsibilidade, a regra de ouro, o pi, Fibonacci, a todas as coincidências maravilhosas da matemática e da geometria sagrada. Tudo isso são manifestações de um alguém que deixou pistas, mas se o universo é cognoscível é porque ele tem medidas e tem proporções e tem uma lógica intrínseca. Portanto, num certo sentido, o Adão Cadman, como o primordial, o idiótipo, ele tem que conter em si a transição do inefável para o Criador, tem que conter em si a medida, e tu tens esta noção que eu acho que é bastante Adão Cadman, na sabedoria popular, tudo tem peso e medida. As coisas têm que ter peso e medida, esta noção de que se tu desequilibras a balança, tudo tem podes que ter, não obter assim, uma revelação. É a necessidade que o nosso subconsciente tem de, por exemplo, de pôr uma fotografia numa moldura. Exato. Não. Porque a moldura. Exatamente. Portanto, parece que vai definir vai impedir que a personalidade fotografada e a alma fotografada não se esvaia. Exato. Quase como o círculo, aquele círculo que não me estou agora a recordar do nome, mas talvez tu te lembres, que envolve o nome do faraó para que ele se torne eterno. A moldura, o cartucho. Esse é a cartucha. É aquela... Não é? Sim, o cartucho do nome do faraó, que de facto é um criador. Sim, e reproduz e representa o criador aqui embaixo até um certo ponto. Depois eu encontrei esta terceira qualidade do Adão Cadman, que é a identidade. É porque é interessante, tu disseste a moldura. Nós pomos as pessoas que fotografamos e que para nós têm identidade, dão-nos identidade, com quem trocamos identidade, no sentido em que nos sentimos menos múltiplos, ou menos perdidos, ou menos difusos, ou menos gelatinosos, quando temos uma identidade mais definida. Para a fotografia não se perder, não é? Exato, para então, aquela identidade não se esvair num caos. E se a medida cria fronteira, a identidade preenche a fronteira. E então eu cheguei a esta noção de que tu tens o primeiro nível do que eu entendo que o Adão Cadman contém, que é a transição, depois medida, canon, ele é canónico, ele é o grande homem no céu, e é interessante como temos três representações, temos o homem de pé, o homem prostrado e o homem sentado num trono. Então tu tens a identidade. Se há identidade, a terceira coisa que eu detetei é a transmissão, ou o fio.
De onde vem a ideia de tradição? Se há identidade, há algo a transmitir. E a seguir vem, olha bem, e a seguir vem o processo de plasmagem, ou se quiseres fratal. Exato. Parece que tudo o que existe, que tem cabeça, tronco e membros, é um fratal do Adão Cadman. E depois chegamos a uma ideia final, que é a ideia de redenção. É que o Adão Cadman é o criador, mas é o recoletor também. Ele redime na proporção em que a pessoa vai encontrando as proporções que, dando realidade à criação, dão realidade a nós também. E nesse sentido ele não está muito longe da função do logos platónico, ou do logos grego em geral. Sim. E aí digamos que esse movimento inicial, esse demiurgo Elohim, através dessa necessidade de geometrização ou de cartuchamento, digamos, de estar de se fazer em si, de se balizar, de se estribar, é uma fronteira, não é? É uma fronteira. De alguma forma, digamos, fazer reconhecer esse brilho inicial numa divisibilidade de cores que a nossa conceptualização e os nossos arquétipos poderão ser ligadas às sete cores até do arco-íris, e aqui podemos entrar, por exemplo, no espectro da luz, à luz de Newton ou à luz de Goethe, na teoria das cores, como forma, como digamos, a criação de toda a possibilidade de combinações do estribamento da luz primordial, da luz, eu não diria principial, mas da luz primordial, que acho que a luz surge apenas no momento em que Rockman, ou essa sabedoria, ou essa consciência de si, se vê a si própria e é espelhada no mar que pode ter uma forma, que vai ser estribado, se calhar, naquilo que se chama em Gevurah, na força, nota que há as águas acima e as águas abaixo. Exatamente, na necessidade de lhe dar forma, de o proteger, não, de receber e de prender em algo já perceptível, em receber. E aqui é muito interessante porque esta noção de que o Eros dá mais prazer, esta noção de que o Eros e a vida tem mais alegria e fruição quando encontra o seu correto contentor. Exatamente. Ou seja, que o Eros sem contentor ele drena e é absorvido pela areia. A noção de contentor. E daí, se calhar, se não houver o contentor correto, e até alguns cabalistas que assim pensam, que ao não encontrar o contentor, a queda dessa intenção, dessa energia, de uma forma ela assim caótica, deu origem àquilo que hoje nós designamos por mal, não é? Pela criação dos antiforma, da antimatéria, dos demónios da antimatéria. Sim, pois, o problema é que nem todos os conceitos em física são transportáveis para metafísica. Exatamente, estes demónios da antimatéria, estou aqui, claro que se algum físico nos estiver a ouvir,
vai certamente considerar-me pouco sabedor, mas digamos assim, apenas apenas o lançar mão de um elemento interpretativo para podermos ser mais, claro, mais, sim, mais concretos. No sentido de ter alguma energia que se opõe a que essa que a primeira forma possa doar. Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de canon versus monstro. O monstro só é monstro, e monstro é uma entidade recorrente, quer dizer, a Bíblia tem o Leviathan e o Golias também me parece, apesar de que o Golias, ok, mas é enorme, é um gigante, mas o Golias não é deformado, ele é enorme. Mas monstro atravessa tudo, atravessa a história das ideias, atravessa a história da arte, atravessa a história, olha, atravessa os romances policiais. Lilliput, Frankenstein, Frankenstein, é muita noção da perca. Dr. Hyde and Dr. Jekyll. Jekyll and Hyde. É muita noção. O monstro é a perca do Adão Cadmo. Ou seja, as forças estão lá todas, mas elas já não encontram o seu telos. Exato. Forças poderosas perderam perderam a direção teleológica. Então não sabem para onde vão. A noção de forças cegas emaranhadas no mesmo cluster é o monstro. E é muito importante compreender que o monstro está à procura do Adão Cadmo. Sim, é de alguma forma. Adão Cadmo, e Cristo andava com os fariseus. Há aqui uma relação entre modelo. É a brutalidade e a monstruosidade que se quer conhecer a si própria também para se metamorfosear, na verdade, porque Frankenstein, na verdade, procura o pai, procura até uma alma gêmea, no sentido de, na sua reprodução, aperfeiçoar-se. O próprio Drácula, que pretende manter-se na sua forma, bebendo sempre da mesma energia, mas não oferece, bebe apenas, não oferece nada, não é? Portanto, não há um sentido unívoco para uma determinada direção, uma captação, uma força de atração, uma força de gravitação e centrípeta e não centrífuga. Muito parecido com aquilo que Gavourra. Centrípeta e não centrífuga, e isso tem tudo a ver com o Adão primordial. Ou seja, tens a ver uma coisa, tens as águas de cima, tens a ver a bandeira de Israel, atual. Exato, tens uma barra azul em cima, uma barra azul em baixo e a integração ao meio da estrela de David. E provavelmente as águas de cima são o Ein Sof, elas são anteriores a qualquer cristal. E as águas de baixo é a matéria desorganizada à espera da forma. A matéria anterior às pontes eletromagnéticas que depois vão resultar na tabela periódica. E a tabela não vão resultar na tabela periódica, vão resultar na organização da matéria. Começa no hidrogênio e termina nos gases raros. E a tabela periódica é uma belíssima organização. E quando tu vês a organização da tabela periódica, tu vês que há ali uma grelha de progressão em complexidade e sofisticação, que não é diferente do Adão Cadmon como fornecedor de cânones que permitem a substância relacionar-se com o que está acima dele,
quer dizer, as águas de baixo relacionam-se com as águas de cima, porque o caos das águas de cima é um caos criativo. Agora, o caos das águas de baixo é o caos pré-fecundação, é um caos expectante, é o poder da vida sem a forma, o que é terrível. Sim. Portanto, o Adão aparece-me como a forma, ou a forma, onde a matéria irá ganhar leis que ela por si mesma, independentemente de que no absoluto nada disto está a acontecer, por isso é que eu nunca falo em termos absolutos, porque não há nada a dizer, a matéria está a ganhar pontos eletrónicos, está a ganhar campos magnéticos, está a ganhar ligações. E essas ligações é que são os cânones, os pesos e as medidas. Isso chega-me como ou seja, tu tens o primordial, que é a ideia. O insondável vai criar uma personalidade e uma identidade que já não é absolutamente o insondável, é um interface e um criador. Atrás dele ou acima dele tens as águas de cima, e abaixo dele, à espera da teurgia, da grande obra, à espera do trabalho do lavrador celeste, estão as águas inferiores, portanto, as águas de cima e as águas de baixo. Ainda não estamos de todo no universo das Clifford. Sim. Estamos só nas águas de cima e nas águas de baixo. Sim. E o Adão parece-me o primordial, contém idiótico, e o original já está ligado à promessa de multiplicação. Do que estavas a dizer, e tu disseste bem, que nós estamos a falar da árvore clifótica. Porque aparentemente ainda não estamos a falar da água da clifote, até porque tens de ter um espelho para ver clifote, tens de ter um espelho, claro, porque senão não há reflexão. E digamos que quando falas nessas águas de baixo à espera ou expectantes por algo, e digamos assim essa expectativa terrível, quase demoníaca, de uma matéria que pretende forma, enquanto que há uma energia que se pretende dar a essa forma, energia esta que forma toma contém pesos e identidade, medidas. não é? Uhum. Sim. Digamos que poderíamos ser levados a pensar que essa matéria, esse mar, essas águas de baixo, essas águas de baixo, essa matter também de baixo, que depois poderá ser, digamos, já numa fase posterior, Shekinah, uma reflexão do mundo de cima, ou uma reflexão da face desse Adão primordial, do filho de Elohim, desse ser completo que é o tetagrama, o IHVH, o Yahvé, se assim quisermos. É engraçado que a propósito disso, e eu vou lançar aqui uma outra provocação para juntarmos aqui a esta questão do ser primordial, e pela pena ou pela escrita de William Blake, no seu livro O Casamento entre o Céu e o Inferno, que me faz lembrar muito estas águas de cima e estas águas de baixo, e em que ele diz que são seis injunções, em que ele diz que todas as Bíblias ou códigos sagrados têm sido causa dos seguintes erros: que o homem possui dois princípios reais de existência, um corpo e uma alma, que a energia chamada o mal
provém apenas do corpo e que a razão, chamada o bem, provém apenas da alma. Que Deus há de atormentar o homem na eternidade por ter seguido as suas energias. E depois acrescenta, mas os seguintes contrários são verdadeiros. Portanto, primeiro mostra eis a mentira e agora diz-nos eis a verdade. O homem não tem corpo distinto da alma, pois aquilo a que se chama corpo é uma parte da alma apreendida pelos 5 sentidos. As principais entradas de alma nesta época. A energia é a única vida e provém do corpo. E a razão é o limite ou a circunferência exterior da energia. A energia é prazer eterno. E depois é engraçado que, depois destas injunções, há conclusões que são retiradas em que William Blake diz que o desejo é, de facto, o grande elemento criador e que a razão é o grande demónio porque quer usurpar o desejo, quer quase que agrilhoá-lo e quase que eliminá-lo e que, digamos que até para o catolicismo conservador, a inexistência, a agrilhoação total do prazer é o verdadeiro Messias, enquanto que para os heréticos a libertação desse desejo e a libertação da razão como se fosse uma libertação do cárcere, a razão como cárcere, fosse o Messias, fosse o libertador dos homens da razão. Ou seja, o libertador, aquele que vai libertar os homens da razão, que lhes vai dar o espírito puro. Nota que Dionísios também era descrito como o libertador das mentes. Aquele que nos liberta da mente, não é? Claro, claro. Não, isto é interessante porque eu penso que a razão em excesso é uma forma de emoção. E o desejo, quando se torna dominante, ele é muito estratégico e portanto eu acho que há elementos da razão no desejo e há elementos de emoção e de desejo na razão. Eles não são tão separados assim. Mas o texto do William Blake é magnífico, eu não conhecia o texto. O que me parece... Na verdade, William Blake é uma lacuna minha, e curiosamente ele é um pintor, que é um escritor, que é um desenhador, que é um gráfico, não é? Ele tem uma série de qualidades integradas. Eu conheço, obviamente, conheço as imagens de Blake, mas conheço muito pouco do que ele escreveu. E isso é uma coisa que ainda bem que falaste nisso, porque tenho que aprofundar. Mas continua, desculpa, mas isto vem a propósito do Adão, e voltando ainda talvez... Vem a propósito do que tu disseste, que é a razão asfixiar o desejo, e portanto a razão, enquanto que a energia é o prazer eterno. A necessidade de forma, ou de estribar esse Adão principial, depois o Adão primordial, já há aqui, no Adão primordial, já existe... E depois rumo aquilo que eu chamo o Adão original. Não depois, quando falas no Adão, o Adão no Éden, já não é nem o primordial, nem o principial, nem o original. É Adão o primeiro. Exato. E é por isso que eu estou a distinguir estes quadros: principial, primordial, original e o primeiro. E do primeiro vem o tipo.
que é o taxista, sou eu, és tu, nós somos tipos. Mas, de facto, a razão asfixia o desejo, e o desejo também faz coisas à razão, não é? Às vezes. Eles são Fred Astaire e Ginger E Rogers. depois também há aqui Eles aquela dançam... coisa, há aquela coisa que diz que salvo erro, o amor tem, o coração tem, não, o amor Razões tem que a razão... O coração razões tem razões que a razão que a razão desconhece. desconhece, exato, como que se o desejo tem o desejo aqui, mas é engraçado que neste texto do William Blake, quando está a falar em desejo, não se está a falar numa força centrípeta. Penso que se está a falar no desejo de dar, de Eu acho... iluminar. É o Exato, eu penso... contrário, é o contrário, porque o desejo humano passa muito por, pela visualização de algo, pelo erotismo de sentir prazer. E esse desejo, não é? E pela antecipação, o desejo Sim. está muito ligado à antecipação. Quando eu tiver aquilo, Uhum. eu vou ser isto. Ou vou-me Exato. sentir assim. Ou vou-me sentir assim. Vou atingir um êxtase. Mas a questão aqui é que este Exato, desejo. porque tu disseste que a energia do texto do Blake, a energia é a alegria eterna, ou é o êxtase Exato, eterno, é o ou é prazer o prazer eterno. eterno. Mas, E o isso é uma Redentor aparece libertação. como um castrador. Mas aparece, a questão aqui é que essa libertação total, ou essa expansão total sem limites, eh, parece ser esse desejo de amor, de dar, enquanto que a razão aparece como um demónio castrador desse desejo de dar, mas ao mesmo tempo de informar, de dar forma a esse desejo de dar. E, portanto, o que faz, de alguma forma, aqui é um plenário, o que faz, de alguma forma, dar forma a dar. Bom. Eu acho que há um ponto de equilíbrio nisto. E que tem muito a ver com o seu equivalente a Vênus. E eu não sei onde é que vamos colocar Vênus na árvore da vida, mas a beleza, afinal, era a palavra passe deste nosso encontro. Portanto, o teu inconsciente já estava... Sim, falámos na beleza Tiferet tem muito a ver com o sol, tem a ver com o sol e tem a ver com a beleza. Portanto, a beleza é Vênus em astrologia profunda. E quando tu vês o nascimento de Vênus do Botticelli, e ainda bem que nós temos estas obras de arte para não... tu não consegues dizer se aquilo é desejo ou ordem, porque há ordem suficiente para haver forma, mas a ordem, o cânon, ao gerar a forma, desperta o desejo. Isto é, eu não consigo, falando em termos eróticos, eu não consigo ter muito desejo por um monte de areia. Ainda que a areia tem os seus mistérios, mas quando a areia toma a forma feminina, no meu caso, o desejo responde, mas a forma já é uma participação da divindade. E isto contribui para a nossa conversa. Eu penso que sim. Porque o Botticelli repara, faz... A nota que Vênus está muito dentro da água. Ela parece estar a sair da água. Sim, sim. Que são as águas de baixo. Exatamente. E que de alguma forma, digamos, o nascimento será o nascimento de o primeiro nascimento, ou a primeira visualização etérica, eu diria etérica ou ectoplásmica de, da consciência do
do pensamento, da individualidade que se quer fazer, matéria. É como se fosse algo, digamos, uma pérola que vai ornar a aliança entre o que está em cima e o que está em baixo, não é? Quase que E esse reflexo, o anel, reflexo da coisa sem corpo em cima. um anel de noivado, não é? Em Sim, que temos o diamante, a beleza do diamante, eu gosto muito dessa imagem, gosto muito dessa imagem. Sim, 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 sim. O anel de noivado como sendo a Vênus, que ocupa o lugar do diamante e da beleza, que vai depois aliar-se ou fazer um círculo à volta dessas águas de baixo para construir o templo de Deus e fazer a aliança de Deus na terra. Ou com o Adão arquetípico encarnado em Malkut, na terra e em Jerusalém terrestre. E aí sim completa-se a criação final e esse Adão uh, esse Adão esse Adão primordial principial e primordial faz-se homem. Eu acho que se faz homem e mulher nessa beleza, nesse noivado de Tiferet, para preparar o casamento em Malkut. Não O sei casamento, a reunião do céu e da terra em Malkut. Digamos que Tiferet é uma espécie de noivado entre o princípio feminino e masculino do Adão principial, mais do Adão primordial, ainda andrógeno, de alguma forma, e que a partir desse noivado é capaz de se dessa aliança de noivado, por incrível que pareça, haver aí uma divisibilidade unida, se isto é possível, porque isto é uma linguagem paradoxal. É uma linguagem paradoxal. Estou a tentar. É tão exato quanto isto. Eu vou continuar um pouco dentro da astrologia, porque me parece que a astrologia é muita coisa. Vênus, a tal Vênus que nasce das águas, ela não nasce das águas por geração espontânea. Mesmo no quadro do Botticelli, no canto superior esquerdo, se não estou em erro, alguém sopra. Exatamente. E Vênus é regente de balança. Aliás, os cabelos de Vênus, é engraçado porque já agora tenho aqui este quadro Olha só. com a própria Vênus e vemos que o vento É ela, não é? É ela. O vento faz com que os cabelos de Vênus, de alguma forma, se movimentem, não. Sim, e vão na direção de um ponto de fuga, vê lá se elas não vão na direção do ponto de fuga do próprio quadro, o cabelo dela. Não esparce, não é? Parece que Vênus é simultaneamente nascida das águas
mas também aqui do fogo e do vento. Há fogo e ar, não é? Há fogo e ar que se faz terra, ou que se pretende miscigenar com a terra, ao fogo. E o ar, até porque os cabelos são rubros, são, digamos, ruivos, ou cor de fogo, e parecem chamas, que são, portanto, há aqui uma clara referência ao ar, e ao fogo. E encontramos em baixo que a Terra, talvez simbolizada pela concha receptora, e ao mesmo tempo não só receptora, como germinal da pérola, e das águas. Portanto, água e terra, água onde a concha, digamos assim, navega. É extraordinário. Eu estava aqui à procura de uma imagem do Botticelli, mas não é preciso. Só para confirmar, há realmente anjos que sopram, não é? Sim. Mas sabes o que é interessante? Quando tu disseste aliança, Tiferet como aliança, isso é muito interessante, porque em astrologia, Vênus, o princípio feminino, ele é também o conciliador. Isto é, ele é o regente de balança, e balança é o equilíbrio dos opostos. Tu tens opostos horizontais, que podem ser mecânicos, no sentido newtoniano, podem também ser einsteinianos, ou podem ser os opostos da alquimia, que são os opostos da psique. Portanto, há opostos fora de nós, que são objetivos, nós podemos medi-los, e há opostos dentro de nós, que são psicológicos. Não confundir com o céu e a terra, é outro tipo de oposição. Quer dizer, a oposição psicológica não é a oposição ontológica, a oposição estrutural do universo. E o que é dito é que a Vênus equilibra os opostos, tanto os psicológicos, como as pessoas de balança e a qualidade de balança, é que balança é o 7º signo do zodíaco. Portanto, já se esgotaram os primeiros 6, e o 7º signo do zodíaco é o equilíbrio entre o céu e a terra. Os primeiros 6 representam a terra, e os últimos 6 representam o céu, e balança, que é o 7º, portanto vem a seguir a 6, é o ponto onde começa o problema do equilíbrio entre o céu e a terra. Ou seja, a harmonia. E há uma relação entre a Vênus do Botticelli, a forma, o mistério da forma, o germe da forma. Exatamente. E o nascimento da forma, das águas de baixo dão origem à forma, porque sofrem a irradiação, ou bombardeamento de cânones, ou de ícones, ou de princípios luminosos que a matéria não consegue gerar por si própria, e quando a Vênus emerge, ela já não é nem as águas de baixo, nem as águas de cima. Exatamente. Ela é o casamento. E isso é inteiramente afinado com a noção venusiana de astrologia. E Vênus, aliás, as pessoas de Vênus de balança, eu não sei se tu és balança. Não, sou touro, mas Sol em touro. Eu acho que aqui, lá está, não esta aliança é de facto o primeiro noivado desse Adão, que se irá casar só em Malkuth. Ou que irá ter uma. Por isso é que eu acho que esta Vênus tem é algo como uma anunciadora. Vem anunciar algo que há de acontecer, em que o Adão se há de tornar, por aliança, pelo casamento final com essas águas de baixo. Digamos, ar e fogo que pretendem
que pretendem, de alguma forma, vir a miscigenar-se com água e com o elemento água e terra. E Tiferet ser mais sol, mais ígneo do que e mais ígneo e a concha. É engraçado que a concha, o ígneo, os cabelos ígneos e a concha, aqui já existem as luminares, talvez o arquétipo do Sol e da Lua na concha, talvez. Esse equilíbrio, esse noivado entre a Lua e a Terra mediado por Vênus, que anuncia a vinda de uma idade de ouro, ou da chegada de Deus, a chegada desse Adão, do homem, eis o homem, na forma em toda a sua beleza feminina, que se há de fazer andrógeno no mundo atualizado de Malkuth na Idade de Ouro, naquilo que se diz o Quinto Império, talvez. Sendo esse o destino desse Adão primordial. Aí voltamos ao problema de, parece que nós temos um homem de pé, sim, uma Sofia deitada, a Sofia levanta-se pelo poder do homem de pé. Isto não é estranho à Branca de Neve e ao beijo do príncipe. Exato. A Sofia ergue-se. Quando a Sofia ergue-se, ela de alguma forma representa o casamento entre o céu e a terra. Logos e o Eros estão em harmonia nela. Ela não é Virgem Maria, é a Virgem Maria que desceu do pedestral para vir connosco ao mercado comprar peixe. É a Sofia. Sofia é a Virgem Maria que desceu do pedestral e vai contigo à praça. É uma Maria que inclui o cotidiano e as contradições do cotidiano. Mas depois nós vemos este homem e mulher de pé levantar-se e caminhar para o pôr do sol. Então há aqui um ciclo. Ou seja, o Ein Sof revela-se no Adão Kadmon. O Adão Kadmon é o homem de pé, é o universo, é o modelo. Quer dizer, os pés do Adão Kadmon devem estar abaixo do horizonte quântico. E a coroa do Adão Kadmon está além dos iodes. E, portanto, temos este homem de pé, mas temos uma mulher deitada. Essa mulher deitada é porque o potencial da matéria, e falaste em Shekinah, Shakti, Shekinah, o potencial da matéria quer despertar. Então, o que tu vês é, quando a ordem beija o potencial da matéria, acontece uma coisa incrível. A matéria acorda com forma, mas não fica no sítio em que está, ela caminha para o pôr do sol. Então tu tens esta noção de que tens um homem de pé, depois o universo desperta e depois o universo caminha para o homem de pé. Isto é, ele é o originador, mas também é aquele que recolhe no fim o fruto da obra. Como uma nora. Sentes, não há muita definição aqui, mas eu sinto que ele é o principiador, mas é também para onde regressa a matéria e a consciência e cada ser humano, uma vez tendo integrado as águas de baixo e as águas de cima. É um alfa, como se fosse o ele é o alfa e o ômega. Ele é o alfa e o ômega. Alfa e ômega. Ele é o alfa e o ômega. Exatamente. André, eu iria sugerir-te o seguinte. Quanto tempo é que temos deste diálogo? Já passamos a 1h30
Ok. Como falamos agora no Alfa e Ômega, acho que seria interessante, talvez neste primeiro episódio, ficarmos nesta reflexão Isto é uma espécie de introdução, não é? é, é, é uma introdução, porque de facto esta sequência da criação do homem é riquíssima, até porque tem estas seis fases, eh, seis fases que se assemelham a um darwinismo teológico, não é? A um Já darwinismo tarda, teológico. que já tarda, que já tarda. Exatamente, já tarda, exato. Que já Este tarda. darwinismo teológico que também tem de ser compreendido à luz do que o próprio Darwin disse, porque o que está em cima é igual ao que está em baixo, e certamente Darwin foi iluminado pelo que está em cima para descrever o que estava em baixo e a história do que está em baixo. Assim como muitos outros autores, como o Júlio Verne, que escreve A Viagem ao Centro da Terra, e também A Viagem à Lua, portanto, e, e aos elementos, a água com o Nautilus e as 20 mil léguas submarinas, enfim, tudo questões que têm a ver com o ser, o senhor humano, não é? O senhor humano ou o Adão. André, eu iria-te sugerir então. Estava aqui à procura de uma imagem para te enviar, mas não encontro. Mas eu depois envio-te mais tarde. Obrigado. Eu iria-te sugerir que ficássemos hoje aqui. Convidaríamos desde já todos os nossos ouvintes e aqueles que possam querer refletir connosco a ver-nos no próximo episódio com o tema O Adão Primordial, porque há episódios Wolf e aqui, Wonga. digamos assim, para dar uma ideia das cenas dos próximos episódios. Digamos, toda a criação dos répteis, das aves, dos animais, dos quadrúpedes e depois do homem. Como se houvesse uma recriação, o Adão recria-se a si próprio através de várias formulações. E depois teremos também, digamos assim, o episódio da expulsão, não é? E muitos mais para a frente, e que poderemos abordar nestes 6 ou 7 episódios, logo veremos. E queria agradecer-te muito pela tua excelente contribuição e sobretudo pela doação de sabedoria também que nos dás e que nos faz refletir e mergulhar neste grande mistério que é a vida e o questionar a vida. Porque não se vive, penso eu, sem questionar a própria vida, e não se descobrirá a verdadeira vida sem isso, sem essa questão. Sim, é muito difícil ter reverência por algo que não questionamos, pelo menos para o homem moderno. Sem dúvida. Depois das revoluções que deram origem ao que nós chamamos
a mentalidade moderna, com todos os seus problemas, mas é muito difícil reverenciar sem questionar. É possível reverenciar primeiro, questionar depois e depois reverenciar ainda mais. Mas a reverência parece aumentar à medida que tu vais questionando e o sublime permanece mesmo durante o processo de desmontagem ou de questionamento, ou todos os processos dialéticos. No fim da dialética toda, ali está o sublime. E isso é admirável. Sem Mas dúvida. é um admirável que vem depois da crítica, e isso é muito importante. Terminaríamos assim, que o admirável vem depois da crítica, vem depois da desmontagem, que na verdade é um paradoxo, porque há uma desmontagem que é uma montagem. E é tudo, e é de facto É verdade. muito, muito, muito belo e sobretudo vivificante e na verdade estes diálogos são uma tentativa de ver no horizonte a água da vida, não é? Queres que eu pedi-te para concluir e te despedires também de quem nos está a ver e ouvir. Ok, até à próxima. Vamos fazer mais uma série de encontros. Tu disseste que o próximo encontro seria o Adão primordial, o Alfa e o Ômega. Sim, poderíamos, digamos, como terminamos com essa questão, como terminamos hoje, sim. De princípio e fim, e essa evolução desde o primeiro dia ao sexto dia, à criação do homem, se bem que este Elohim já seja, digamos assim, aquilo que poderemos dizer as forças criadoras desse Adão principal, desse Adão primordial, que ainda não se fez, que ainda não se poderá dizer eis o homem, se calhar, como disse Pilatos, mas talvez descrever esse relato entre o alfa e o alma, entre o 1 e o 6, se bem que o ômega esteja mais, talvez, no 9, mas isso já serão contas de outro rosário para aqui também podermos falar eventualmente. Sim. O que eu sinto é que aprofundar, conhecer, amar, desmontar, voltar a montar a questão do Adão primordial é pensar o ser humano num nível muito radical. Sim. E nesse sentido é um complemento incrivelmente saudável a todas as coisificações, transhumanismos, objetivação, manipulação eletrónica digital do ser humano. Sem dúvida. Ou o facto que as últimas ciências que nós deitámos cá para fora são sobretudo ciências do objeto, não são ciências da narrativa. E, portanto, se são ciências do objeto, vão tender a ver o ser humano como um objeto. Bom, o Adão primordial está no polo oposto. O Adão primordial é um conhecimento da narrativa. E, portanto, pode perfeitamente ajudar a equilibrar, e eu conto trabalhar nessa direção, a coisificação do ser humano, tal como descrita, olha, até por escritores cristãos como Lewis Carroll, por exemplo. Sim. Digamos, a mera matematização do homem, essa matematização do homem, se calhar, é que nos impediria de falarmos no sétimo dia e ficarmos só no sexto. E de facto, porque o homem não é matematizável há um sétimo dia.
em que a matemática já não é a linguagem tradutora. Mas isto, André, é apenas uma intuição. Não posso. Não, mas é uma intuição que pode dar o pontapé de saída para o próximo encontro que nós fizemos. Vê se eu aponto isto aqui. A matemática deixa de ser a linguagem representativa, ao sétimo dia. Sim, exato. Eu apontei. Ótimo. Olha, André, okay. Muito obrigado. Até breve. Um abraço. Muito obrigado abraço também. grande. Obrigado a todos. E obrigado a todos os que estiveram a ouvir-nos. E é uma aventura. Até breve. É verdade. Até breve. Até breve. Adeus a todos.